O PL da misoginia deve ser votado pelo Congresso Nacional na volta aos trabalhos. Sobre esse assunto, a nossa entrevistada é advogada, pesquisadora e professora da USP, Carla Boim. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês para conversar de um assunto tão importante. Pois é um assunto que está na ordem do dia, né? Numa semana em que a Lei Maria da Penha completou 20 anos, mas eu começo, antes de falar sobre as questões mais técnicas, do que isso pode representar na mudança de patamar de combate a esse tipo de prática, eu pergunto para a senhora o seguinte: como é possível fazer uma discussão sadia desse assunto, deixando de lado as questões ideológicas, muitas vezes eleitorais, e essa vai ser uma discussão que, claro, estará presente na campanha eleitoral desse ano, professora? Perfeito, acho que esse é o ponto fundamental desse PL. Trazer à discussão um assunto que a violência contra a mulher não é um ato que acontece por si só, ele surge de uma cultura, então uma cultura do machismo, e esses atos, né, chamados de misoginia, são atos que vão sustentando e que dão realmente esse caldo, né, de sustentação e de provocação de que as violências aconteçam. Então, a gente poder ter espaços, como estamos tendo aqui, de discussão, de conversa sobre o que é a intenção, né, desse PL, já para mim é muito pedagógico. Porque no momento, né, Tiago, que a gente nomeia e que prevê consequências jurídicas para atos de misoginia, a gente já está colocando aí que realmente precisamos falar sobre o assunto. Então, a despeito de críticas mais técnicas, né, sobre o PL, me traz aí realmente um contentamento da gente ter esse espaço de conversa sobre esse assunto que demanda uma reflexão muito mais numa questão de comportamento que sustenta essa cultura, do que apenas a gente olhar a ponta final, que é a situação de violência propriamente dita. E, professora, para o nosso público que nos acompanha, imaginemos que esse PL já estivesse aprovado pelo Congresso Nacional, regulamentado e tudo mais. O que mudaria no combate? Porque equipara a misoginia ao racismo, por exemplo, é isso? Sim, ela entra, né, dentro da lei que prevê que qualquer ato de discriminação, de racismo, existe uma pena que deve ser imputada à pessoa aí que causou esse ato. Então, tem uma mudança significativa, né? A questão da discussão é como é que se realmente vai se determinar, definir o que é esse ato de misoginia. Então, a gente tem aí até, né, mudanças até da proposta da deputada Tabata Amaral, inclusive, no sentido de que mudar aquela termo de demonstração de ódio contra as mulheres, até para a demonstração de discriminação ou ato, né, de desrespeito com relação às mulheres. E aí, por isso que está essa discussão. Mas a gente teria até uma necessidade que acho que muda totalmente, Tiago, é uma necessidade das pessoas operadoras do direito. Então, vamos falando aqui de advogados, advogadas, delegados, delegadas, magistrados e magistradas, terem também uma capacitação e um conhecimento de questões de gênero, para se aprofundarem, para entenderem o que a gente está chamando, ou o que a lei vai chamar desses atos de misoginia. Professora, a senhora como advogada sabe muito bem que no Brasil existem leis que pegam, outras leis que não pegam. Pessoalmente, qual é a forma como a senhora defende para que essa lei seja aplicada da melhor maneira possível? O que deve ser enquadrado? Muita gente às vezes nem sabe o que é misoginia, o que entra nesse rol de crimes que são praticados contra as mulheres. O que a senhora acha que deve ser levado em conta para que essa lei efetivamente pegue?
Eu acho que deve ser levado em conta, e a gente já tem isso, né, até com o protocolo que existe agora, né, de julgamento a partir da perspectiva de gênero. Então, uma necessidade de uma capacitação, como eu mencionei anteriormente, de magistrados, advogados, advogadas, então todas as pessoas que vão trabalhar e que estão inseridas nesse contexto, porque essa lei sozinha ela não tem condições de promover essa mudança e de pegar dessa maneira. Mas, obviamente, que até todas essas discussões de que, olha, como é que então agora a gente vai conseguir definir realmente se a pessoa praticou um ato criminoso, porque é disso que a gente está falando, né? Deixa de ser um ato qualquer, uma fala que até muitas pessoas defendem aí com essa questão da liberdade de fala, enfim, que pode ser cerceada, e se tornar um ato criminoso. Mas ela vem e demanda esse conhecimento mais amplo sobre essa questão de gênero. E por isso que, para mim, é tão significativo a gente perceber que, nesse momento e agora, né, especificamente no mês de agosto, 2 dias depois da celebração da Lei Maria da Penha, a gente falar, conversar sobre a importância das pessoas que estão aí envolvidas com a aplicação dessa lei e que também querem se pronunciar a respeito de mulheres que precisam entender como, o que e de que forma elas podem falar para não serem aí consideradas ou praticarem um ato criminoso. Professora, eu acho que é importante também a gente explicar, porque outro dia eu estava vendo um debate sobre esse assunto e existem algumas dúvidas. Porque a misoginia é uma forma de demonstrar ódio. Agora, a violência também é ser misógino? Exercer a violência contra a mulher se caracteriza nesse rol ou não, professora? Então, a misoginia são atos, comportamentos que demonstram ódio, menosprezo, desrespeito com relação à mulher. E essa que é a grande questão de que a gente, pela até proposta da deputada, dessa mudança de terminologia, que não precisa existir um ódio comprovado para que o ato seja considerado misoginia. Então, uma simples fala, como uma piada, um desrespeito, única e exclusivamente em decorrência da condição de ser mulher, porque acho que essa é a determinação que muda tudo. Então, há alguma fala, algum comportamento que tenha, né, esse desrespeito, que não precisa vir somente dessa situação de ódio, pela condição de ser mulher, como uma interrupção a todo momento, falas que jocosas com relação, né, aí piadas com relação ao comportamento por ser mulher, são consideradas misoginia. A violência já é uma outra questão. Então, a gente já tem determinações legais com relação à violência contra a mulher. Então, a gente está falando que a misoginia, e por isso que é importante de entender, a misoginia, ela representa esse caldo cultural que sustenta a violência que vai acontecer ao final. Mas não necessariamente esse ato de misoginia já é considerado uma violência nos termos da lei. Sabe, deu para entender aí essa diferença? Claro. E, professora, aproveitando também para tirar todas as dúvidas em relação a isso, como é que se comprova esse ato? A mulher faz uma denúncia, isso é documentado de que forma? Se ela grava, eventualmente, a fala de alguém, na prática, como se dá? Como se daria também a partir de uma mudança na lei? Obviamente precisa ter uma manifestação pública de alguma forma, numa medida que aí a gente já até, né, tendo uma manifestação pública para a consideração desse ato de desrespeito público. Se houver dentro de um âmbito privado, né, de trabalho, por exemplo, ela precisa ter elementos de comprovação de algumas testemunhas, enfim, ou mesmo mensagens trocadas, e-mails, enfim, mensagens de WhatsApp, conversas que possam ser gravadas, para comprovar que esse ato teve, né, essa característica de, por ela ser mulher, essa condição de ser mulher,
que ensejou, né, esse tipo de comportamento que muitas vezes, né, Tiago, e aí eu acho que é essa questão, eu trabalho com justiça restaurativa, que é uma questão mais preventiva até, inclusive, de se entender essa mudança cultural, que muitas vezes as pessoas que estão causando esse ato de misoginia pode não ter uma consciência plena do que eles estão causando, mas é por isso que a gente precisa justamente, e acho que essa é a função mais pedagógica desse projeto de lei, que é chamar a atenção para que, olha, nós não podemos permitir que esse tipo de atitude continue. E aí ter uma reflexão e de mudança, né? Mas precisa ter uma comprovação para ter uma denúncia. Professora, já fica o convite para uma próxima conversa, né? Porque o tempo é sempre curto, mas eu vou pedir para a senhora, em um minutinho, falar sobre a Lei Maria da Penha, o próximo passo, o que o Brasil precisa fazer para avançar, porque, é claro, é uma lei que trouxe uma mudança muito grande nessa questão, mas que os passos ainda precisam ser dados. Professora, rapidinho, por favor. Bom, difícil num minuto. Eu vislumbro que, para avançar, a gente precisa ter, e a Lei Maria da Penha tem essas previsões, dessa parte da educação e pedagógica, de trabalhos de reflexões sobre o que as consequências de um ato de violência e também a consideração da interseccionalidade, que é isso, que as mulheres não são todas iguais. Nós temos, por nossa condição racial, financeira, pessoa com deficiência, enfim, a gente tem, né, somos aí mulheres em nossas diversidades. E a lei acaba sendo julgada por juízes e juízas que, às vezes, não consideram toda essa também necessidade de entender as diferenças das mulheres. Então, temos aí um caminho que se iniciou e que, pedagogicamente, né, damos aí andamento para o avanço. Doutora Carla Boim, da lei. Perfeito. Doutora Carla Boim, advogada, professora da USP, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, por estar aqui conosco na Jovem Pan. Volte sempre num debate fundamental para a sociedade. Grande abraço, bom fim de domingo. Obrigada, igualmente.